Mais uma entrevista. Bati a claquete aqui. Meu entrevistado da noite é jornalista da Super Rádio Tupi. Vamos conversar com um grande talento da Rádio Tupi, que é o Isaac Santos. E vamos aqui chamar ele rapidinho. Vamos lá. Vamos chamar o Isaac. Cara aí que tá dando um show aí no jornalismo da Super Rádio Tupi. Deixa eu preparar aqui o slide aqui. Vamos lá. Noite de segunda-feira e segue, né, nossa rodada de lives. Este é o cara, Isaac Santos da Super Rádio Tupi. Prontinho, já chegou, assinou. Vamos aqui botar aqui Isaac Santos da Tupi. Esse é o cara. É a nossa segundaça com grandes entrevistas. Vamos chamar aqui o Isaac Santos, conectando agora. Vamos parar aqui nossa música. Vamos lá? E o importante de tudo é vocês darem o feedback, se o som tá bom, a imagem tá boa. Tá conectando agora. Opa! Fala aí, tudo Tô na certinho? área, hein? E Tudo aí, consegue me certo. ouvir? Tudo certo? Consigo. Deixa eu afastar um pouquinho o telefone aqui. Aí, agora foi. Show! Primeiramente, ó, obrigado por aceitar o convite. E vamos aí ter um bate-papo bacana aí sobre rádio, jornalismo. E parabéns aí, cara, pelo seu talento. Obrigado, irmão. Obrigado. Fiquei feliz pelo convite. E como é que surgiu aí essa vocação para fazer jornalismo no rádio? Conta pra gente como é que começou a história. Cara, então, rádio, na verdade, é uma paixão antiga, né? Desde muito novinho. O meu avô me ensinou a gostar de rádio, porque ele sempre ouviu rádio, principalmente a Rádio Tupi. Eu sempre cresci ouvindo a Rádio Tupi. E meu primeiro contato com a rádio foi na rádio Band News FM, aqui no Rio mesmo. Trabalhei lá, se não me engano, acho que foram 2 anos, saí e fui para Tupi. Antes disso, eu tinha trabalhado com um jornal impresso. E, cara, como eu te falei, a rádio sempre foi uma paixão, né? Uma paixão de criança. E tá trabalhando hoje em rádio, para mim, numa emissora como a Rádio Tupi, é maravilhoso. Então foi algo já desde a infância e você desenhou aquilo para você. Eu vou ser um jornalista, um radialista um dia, conquistar É, meu na espaço. verdade, na verdade, o rádio sempre esteve presente na minha vida, mas a questão do jornalismo veio ao longo da minha vida, né, juventude e tudo mais, porque antes de me formar em jornalismo, eu tenho a formação técnica em enfermagem. Olha, E aí trabalhando com enfermagem, eu acabei descobrindo o jornalismo, porque tinha um paciente que eu cuidava, que o cara ele era juiz e tinha muito contato com vários jornalistas e tudo mais, e eu fui meio que criando uma paixão por isso, né? aí houve aquele estalo assim, ó, amor à primeira vista, né? É isso aí. E daí em diante são quantos anos já atuando na área? Rapaz, não são tantos, vou te falar, não são tantos. Deixa eu fazer as contas aqui. 2015, 2020. Pô, entre estágio e já trabalhando como profissional formado, eu acho que deve ter aí. Eu quero lembrar meu primeiro estágio, o ano, podendo não falar bobagem para você, mas foi 2013, 14, acho que foi por aí. Então foi E algo assim agora, só bem fazer. recente, né? Digamos É assim, recente. podemos dizer que é Tudo, recente, mas de uma forma intensa. isso, tudo aconteceu muito rápido na minha vida, cara. Na Tupi eu tô desde 2016. Desde 2016. E daí, quais são as experiências que você está tendo no rádio?
Cara, eu já fiz de tudo um pouco, né, em rádio. Eu comecei na Band News, por exemplo. Lá eu fazia de tudo um pouco. Eu fazia matérias culturais, fazia cidades. E aí, quando eu fui para a Rádio Tupi, eu comecei fazendo produção do show do Clóvis Monteiro. Aí, depois da produção do show do Clóvis Monteiro, eu comecei a trabalhar no Centro de Operações da Prefeitura do Rio, falando de trânsito. Aí fiz editoria, reportagem de rua também. E na rua eu fazia de tudo. Olha aqui, Fazia ó, assim, você lá. eu no Centro de Operações. Estou aí com a Ana Paula Santos, da TV Globo, o Anderson Ramos, da Sul América Paradiso, Rafaela Cascardo, da Rede Record, Luísa Ramos, que hoje em dia está em Portugal, e a Marina Reiser, que entra para várias rádios aí. Ela é repórter aérea, né? Trabalha no helicóptero, com informações de trânsito. A galera Bacana. é muito boa. Então, você passou assim por alguns setores da rádio e é como se fosse viver mais de 10 anos, é porque é um aprendizado fazer rádio. Eu já fiz de tudo, cara. Na Tupi eu posso falar que eu já fiz tudo. Eu já apresentei jornal, o Sentinelas da Tupi, o Tupi Notícias, num perrengue lá que o noticiarista não conseguiu chegar. E como eu sou redator e editor lá, eu acabei tendo que ler o jornal que eu escrevo. Já fiz produção, como eu falei, já fiz trânsito, já fiz reportagem de rua, já fiz cobertura policial, já Olimpíadas, então assim, já fiz bastante coisa. Bastante coisa que eu acho muito interessante aqui, né? Pelo fato de ser algo que consideramos assim recente, mas tudo tinha que acontecer, né? Quando é para acontecer, acontece. Verdade. E o que o microfone representa para você, Isaques? Rapaz, eu falo para você que algumas vezes representa. Na verdade, o microfone para mim representa muita coisa, assim, sabe? Eu sempre fui um cara muito família, né? Sempre fui. Muito família, sempre fui muito de estar no meio de amigos. Então, assim, galera que de repente tem alguém que me segue aqui, vendo, pode acompanhar no meu Instagram aí, que eu tô sempre ou no meio de amigo ou no meio de família, né? Agora nem tanto por causa da pandemia. Mas eu acho que quando liga o microfone, pra mim, cara, eu acho que é a questão de eu tô levando a minha família, tô distribuindo um pouco da minha família para outras pessoas, sabe? Através da minha voz, sabe? É um pouco da minha história, por mais que eu esteja com papel ali, lendo, sei lá, trânsito, ou tiroteio não sei aonde, enfim, uma denúncia X ou Y, eu acho que apesar do que eu esteja lendo ali, aquilo dali para mim é um pouco da minha família, um pouco da minha história que eu Bacana. estou compartilhando com os outros. E a questão também da afinidade que você vai criando com o público também. Porque o rádio cria essa proximidade, né, cara? Quem escuta do outro lado tem essa sensação mesmo de que você tá ali, você tá, sabe, você tá trocando essa ideia com ele, tete a tete. O rádio ele tem muito, ele aproxima muitas pessoas. E quando você vê imagens aqui que eu estou colocando, o que você vê assim que representa para você essas imagens? Felicidade, felicidade, felicidade e realização de um sonho. Muito legal. É isso que eu vejo. Cada vez que eu olho cada foto, cada vez que eu vejo cada vídeo de alguma entrada minha no ar, cada vez que eu me escuto, sabe? Para mim é felicidade, para mim é realização de um sonho mesmo. Houve alguma notícia em especial que marcou você nesse período do rádio? Rapaz, deixa eu pensar aqui. Várias, na verdade, né? Mas deixa eu lembrar aí uma aqui específica. Eu acho que algumas situações, né? Por exemplo, Brumadinho foi a tragédia de Brumadinho foi uma situação que, que mexeu muito com a gente, assim, com a redação em si. A questão de... A gente não tem rádio lá em Minas, então a gente, em contato com alguns colegas de lá, né, de outros veículos de lá, e a galera passando isso pra gente. E a questão também
do Badim, do hospital, né? Uhum. Badim aqui na Tijuca. Uns dizem Tijuca, outros falam Maracanã. Eu não entendo muito bem a geografia, eu sou de Niterói, mas quando teve a tragédia lá do hospital, isso daí para mim foi uma situação que mexeu muito, porque eu lembro que eu estava em casa, quando aconteceu o incêndio, eu já estava em casa, e meu telefone tocou, era minha chefe querendo o contato de algumas pessoas, porque o hospital estava pegando fogo. Eu falei, caramba, Nossa, cara. Pois é, então assim, foi quando tudo começou. Começou já na madrugada e eu, né, peguei já na madrugada e se tem hora para entrar, não tem hora para sair. Essa foto que você tá botando aí é foto, acho que foi foi em qual no meu ocasião? comecinho. Foi no meu comecinho. Nessa época eu tava fazendo coordenação. Olha que legal. Trabalhava no horário da tarde, lá na Tupi mesmo, fazia coordenação. Não sei porque a canopla é bem antiga. Sim, sim. Houve até a mudança da canopla também. E fala como é que Uhum. funciona o processo de construir a informação. É um trabalho que não é fácil. Não é. E assim, na função que eu exerço ali, que é de redator e editor, eu acho que é um pouco mais difícil porque você acaba tendo que. Eu tenho a dura missão, se é que eu posso falar isso, de escolher o que vai ao ar e o que não vai ao ar. Sabe, o que é noticiável e o que não é noticiável. Eu pego tudo que a gente recebe, seja às vezes sendo pautados por outros veículos, porque a gente trabalha assim, com alguns monitores na nossa frente, com as televisões ligadas em Uhum. outras emissoras, tem outras rádios que a gente acaba escutando, sites que a gente acessa, denúncias que a gente recebe por meio de ligações ou WhatsApp. Então, eu acho que isso daí é você pegar todo esse material bruto e dizer, poxa, cara, isso daqui vai ao ar, isso não vai. Lapidar, Eu- né? Só mandar um abraço aqui, que eu tô Opa, vendo que pode o mandar. Emerson entrou. O Emerson Abraço Santos aí. entrou. Meu irmãozão, narrador, apresentador lá da Flá TV. Uma honra. Abraço aí, Emerson. E o jornalismo significa o que para você, Isaac? Cara, o jornalismo para mim é. Como eu posso explicar isso? Vou tentar definir para você de forma simples. O jornalismo, para mim, é uma prestação de serviço, sabe? Uhum. Eu sou. Eu comento muito isso com as pessoas, comento muito isso com a, com a minha família e tudo mais, porque o jornalismo ele é uma prestação de serviço, sabe? A gente trabalha para outras pessoas, a gente trabalha em prol de outras pessoas, tirando dúvidas, esclarecendo, desmascarando o que precisa ser desmascarado, denunciando o que precisa ser denunciado. E eu acho que o jornalismo é isso. Assim, acho que o mundo precisa do jornalismo, né? Verdade. A informação é necessária, né? Sim, 24 horas por dia a informação. exatamente. E também a cabeça do próprio jornalista, de um redator, imagino que é viver 24 horas pensando, né, no que vai acontecer, como é que vai ser e acompanhar, né? Porque assim, quando você está na rua, o repórter de rua ele tem uma visão, sabe? O cara quando está na rua ele enxerga a informação de um jeito. Quando você está do outro lado, que você senta na cadeira ali de editor, de redator, aí você começa a enxergar a informação com outro viés. E eu sou muito grato, cara, por eu já ter feito as duas coisas, sabe? Eu já fui repórter de rua, eu entendo como funciona a rua, sei das dificuldades que a galera que está na rua enfrenta, mas eu sei também dos desafios de se produzir um jornal, de escrever um jornal. Eu acho que isso tudo agrega muito à informação. Então essa passagem na rua como repórter meio que agregou para melhorar o seu feeling também, né, na redação. Sim, 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 melhora muito. E no qual aspecto, quando você fala melhorou o feeling, você pode pontuar para gente? Cara, por exemplo,
algumas abordagens na rua, sabe? Uma matéria que, de repente, está todo mundo indo nesse sentido na rua, e pelo fato de você já estar na rua, já ter tido rua e de você estar ali parado de frente para um jornal, tendo que ler e tirar alguma coisa diferente, acho que você acaba tendo essa coisa de, para a galera que está na rua, tipo, ó, pessoal, vamos fazer assim, vamos fazer assado, vamos abordar por esse lado. Eu acho que seria interessante fazer desse jeito, mas também a gente acaba entendendo da dificuldade de quem está na rua. Então, pelo fato de eu já ter trabalhado na rua, eu sei como pedir para o repórter que está em campo para ele fazer o que eu preciso sem que aquilo prejudique ele na rua, entendeu? E o telefone na redação toca direto, direto? O tempo inteiro. O Nossa. tempo inteiro. Eu acho que onde eu trabalhei antes, na Rádio Band News, lá aparecia a Bolsa de Valores. Lá toca assim, sabe? Era coisa da gente falar com 2 telefones, um telefone aqui, aí outro aqui, e redigindo o texto e tendo que entrar no ar e tal. Isso aqui é uma adrenalina absurda. Lá na Tupi também o telefone toca muito, um pouco menos, mas toca bastante também. O WhatsApp a gente recebe muita coisa, sabe? Muita denúncia a gente recebe também por meio das nossas redes sociais, sabe? O Twitter da rádio, muita gente procura a gente no Twitter da rádio, no Facebook da rádio, no próprio Instagram da emissora, sabe? Para denunciar coisas, para mandar material. Eu sou um cara que tô sempre pegando várias denúncias, né, cara? Assim, eu Bacana. sou várias denúncias e corro atrás daquilo. Então, eu acho que essa interação ouvinte-redação é importante. Como é que surge um furo de reportagem? Tem momentos assim que surge repentino? Eu vou te falar 2 furos de reportagem. Na verdade, 3 furos de reportagem que eu me recordo, assim, né? Sim. Da minha, como eu posso dizer, da minha breve e ainda em construção, né, carreira aí. Um furo de reportagem foi na época que eu ainda era estagiário no jornal Fluminense aqui em Niterói. Não sei se você conhece, que foi eu fazia uma matéria sobre cursos técnicos na FATEC e eu tive que entrevistar o presidente da FATEC e ele falou da criação de uma faculdade técnica, da FAETERJ, e da construção de um campus dessa faculdade numa região aqui de Niterói. Foi um furo de reportagem, eu fiquei feliz demais. Depois disso tiveram outros. Outro deles, né, desses furos, foi na Rádio Band News FM. Não sei se você vai lembrar, mas há alguns anos a passarela da linha amarela caiu. Ah, sim. Então, esse foi um furo de reportagem. O primeiro repórter a dar essa informação fui eu. Eu lembro que eu estava novo na rádio, uma semana de rádio, não sabia nem como funcionava ainda lá. E eu recebi a ligação de um ouvinte desesperado dizendo que a passarela tinha caído. O Boechat estava no ar com o Rodolfo Schneider, com a Mariana Procópio, na época, que era chefe do departamento. E aí eu entrei no estúdio com a notícia no papel, dei na mão do Rodolfo. Aí ele olhou, me chamou no estúdio. E enquanto a gente entrava com a informação, o outro repórter estava se deslocando para o local do acidente. Teve uma outra situação também. Assim, eu lembro dessas ocasiões que eu estou te falando, porque foram momentos em que eu estava chegando na emissora, recente, novo ainda, e coisas aconteceram, né? Foi quando resgataram um bandido do Souza Aguiar, o Fat Family. Os bandidos entraram no hospital e resgataram esse bandido, esse traficante. Teve troca de tiros no pátio do hospital. E Nossa. eu lembro também que eu estava recente na Rádio Tupi. Se eu não me engano, um dos meus primeiros plantões final de semana, na madrugada. Telefone tocou, ouvinte, falando que estava tendo tiroteio no hospital. Eu apurei, liguei para o batalhão
E eu entrei no ar, eu não lembro se era o... Meu Deus, cara. O Luizinho... Esqueci o sobrenome. Acho que era o Luizinho Campos, que estava no ar. Eu não lembro qual era o programa que estava no ar, que eu entrei com a pessoa, sabe, com o repórter. Uhum. Não, o Luizinho era diretor, acho que ele era diretor artístico. Eu entrei, era um outro programa que estava no ar, aí eu entrei no ar, falei, cara, ó, a informação, eu estava sozinho na redação, eu estava sozinho na redação. Falei, a informação é essa, tá confirmado. E eu lembro que eu entrei com a informação, depois que eu entrei com a informação, aí outros veículos começaram a dar a notícia. Um outro furo de reportagem foi agora, foi recente. Eu e o porta-voz da Polícia Militar aqui do Rio, o Coronel Flis, Mauro Flis, eu entrevistei ele para falar da morte de um policial em Cabo Frio. Foi Cabo Frio? Foi em Cabo Frio. E aí eu questionei ele sobre o aumento da violência na região dos lagos e Costa Verde também, porque tinha acontecido uma outra situação em Angra, e ele falou para mim da criação de uma UPP em Angra. Ele, inclusive a gente está com um projeto de até o final do ano, ainda sem data definida, para criar uma UPP em Angra. O projeto já está já em desenvolvimento, que isso aqui, papapá. Aí eu fui, assim, o assunto era mas, poxa, tendo um furo de reportagem, e aí foi... E agora, recentemente, acho que há uma semana, duas, o governo do estado anunciou, né, a criação de uma UPP lá em Angra. E o que é um furo de reportagem? Representa principalmente para você que estava começando a trajetória. Cara, eu acho que o furo de reportagem para qualquer pessoa, né? Qualquer repórter, seja ele já com uma carreira consolidada ou para gente que está começando, eu acho que marca de forma positiva, né, a sua trajetória, a sua carreira. Eu falo porque até há pouco tempo, por exemplo, a Mariana Procópio, ela me usava como exemplo nas palestras dela, sabe? Em Olha, muito legal. faculdade e tudo mais, falando da questão da passarela da linha amarela. E eu sempre fui muito inquieto, sabe, Thiago? Eu Isso é nunca bom. aceitei, eu nunca aceitei a primeira resposta, eu sempre fui muito inquieto. Então, se você fala para mim que te pergunto uma coisa, você fala para mim que a resposta é essa, sabe? Eu vou correr atrás de tentar descobrir alguma outra coisa que me faça, que torne a minha informação diferente da, da notícia que os demais estão dando, sabe? Como se fosse, podemos dizer, um bônus a mais, né? Um tempero. Eu brinco, eu falo que a gente sempre tem que ter uma gordurinha a mais para queimar, né? Muito bom, cara. Aqui temos momentos aqui, você vibrado no telefone, né? Olha aí. Cara, esse Lembra a dia aí, ocasião especial que era? lembro. Essa ocasião eu estava entrando para a Rádio Jovem Pan em São Paulo, com o caso, não sei se você vai recordar, de um motorista que invadiu aqui o Copacabana, a areia de Copacabana, atropelou um monte de gente. Hum. Não lembro que ano foi isso, mas não tem tanto tempo. O cara ali estava, não lembro se ele estava alcoolizado, se ele estava drogado. Ele perdeu o controle da direção do carro, invadiu a faixa de areia, atropelou uma galera. E isso repercutiu durante a semana, sabe? Daí, como eu estava acompanhando esse caso, o pessoal de São Paulo, lá da Jovem Pan, me ligou e pediu para eu gravar lá uma entrada para eles, né? Nessa época eu estava fazendo a coordenação. Aqui foi o que aconteceu em Copacabana, né? Que invadiu o Co- calçadão, né? Isso Tá aí. aqui ouvindo aqui no fone aqui. É isso mesmo. Foi um ataque epilético.
Foi. A primeira informação que chegou pra gente foi essa, né? Que ele tinha alegado ter tido um ataque epilético e tudo mais. E aí eu entrei com o pessoal da Jovem Pan, porque a gente tinha uma relação muito boa lá com o jornalismo da Jovem Pan, né? Alguns Bacana. amigos de lá já fizeram trabalhos pra gente, e em algumas ocasiões eu acabei ajudando eles lá também. E você passou pela rádio Band News. Como é que é trabalhar Isso. numa rádio onde tem o símbolo da rádio que está eternizado, o Ricardo Boechat? Passar por uma rádio dessa. Cara, a responsa é grande, né? Porque você fala da rádio Band News e as pessoas associam como você lembrou Rapidamente bem, ao Boechat. ao Boechat, sabe? Você fala Band News, pô, a rádio do Boechat, sabe? Todo mundo já associa logo. E é uma responsabilidade muito grande, porque é jornalismo 24 horas por dia, a forma que a informação é apurada é um pouco diferente, sabe? A linha editorial é diferente, o público também é um pouco diferente. E, assim, você tá sob o nome do Boechat, do próprio Rodolfo Schneider, da Mariana Procópio, da Thaís Dias, sabe? São pessoas aí com a carreira, cara, assim, no jornalismo que estão anos-luz à nossa frente. Você se sente pequenininho, né? E com medo de fazer de fazer uma bobagem, né? Mas é muito bom. É um frio na barriga muito bom. Tenho muitos amigos lá até hoje, sabe? Eu saí, mas cultivei uma amizade muito bacana com todos. E como é que foi a entrada, né, a estreia da Tupi? E qual é a reação de estar numa rádio que é conhecida como a seleção do rádio, né? Só fera na Sim. rádio. Tem gente lá que tem gente lá que tem de carreira o que eu não tenho de idade, né? E eu lembro que quando eu fui para Tupi, eu fui para, como eu te falei, fazer a produção do show do Clóvis Monteiro. Eu pegava lá na madruga, 5 da manhã, na época que o Clóvis tinha um programa às 6 horas da manhã, né? Era de 6 às 9. E, cara, eu cheguei lá, eu lembro que eu não vou falar que foi, tipo, pagar mico, assim, né? Porque quando a gente admira uma pessoa, que é o Divaldo Silva. O Divaldo Silva, que era um grande locutor, noticiarista. Eu lembro que eu cheguei, eu estava sentado lá na minha mesinha, fazendo a produção, 5 e pouca da manhã, e aí o Divaldo Silva, ele entrou no ar, lendo lá um jornal, fazendo a chamada de um jornal, e, cara, eu fiquei muito nervoso, assim, sabe? Eu fiquei muito nervoso e eu olhava ele de longe e eu queria, porque assim, cara, quem não, que assim, a galera que gosta de rádio, todo mundo cresceu ouvindo o Divaldo Silva lendo os jornais da Tupi, sabe? Tupi Notícias, Sentinelas da Tupi, Uhum. são jornais tradicionalíssimos. E aí, quando eu vi o Divaldo Silva, cara, eu fiquei muito nervoso. Eu fui pedir pra tirar uma foto com ele, né? Que Pedi pra realmente tirar uma dá foto. aquela reação, caraca, eu tô perto do cara aqui. Não, e ele super humilde, sabe? Super receptivo, um senhor. Aí veio, falou comigo, conversou. Tinha o Jair Chevalier, também que tinha um Nossa, isso é um vozeirão. clássico, cara. Cara, pô, um vozeirão, sabe? E você vai conhecendo essa galera, tu vai convivendo com eles, e às vezes eu me pego, eu falo assim, pô, cara, não dá pra achar normal. Porque o lance de você estar com os caras todo dia ali, em algum momento você vai achar normal trabalhar com eles, sabe? Hoje em dia, né, você tá, sei lá, Isabelle Benito, a Cidinha Campos, que é um programa que eu Uhum. entro assim, com muita frequência, que é o programa da Cidinha Campos com algumas denúncias. O próprio Clóvis Monteiro, o Mário Belisário, Heleno Rotai, que eu tenho um quadro policial no programa dele. Então, você fala assim, você fala, cara, poxa, são os caras que eu convivo todo dia. Mas de vez em quando a gente para
e põe a mão na consciência e fala assim, putz, cara, olha a galera que eu tô trabalhando, sabe? Deve ter uns 3 anos, eu acho, não sei. Eu recebi uma homenagem no Teatro Municipal da Tijuca, no Clube Municipal da Tijuca, perdão, sobre o Dia da Consciência Negra e tudo mais. Recebi uma placa, fui homenageado. E o meu padrinho nesse dia foi o Antônio Carlos, sabe? Nossa! Onde Tem na uma minha foto que com ele vida. aqui, né? Você na Essa, rádio daí com foi ele. essa foi a chegada dele na rádio. Foi o primeiro ou segundo dia dele na Rádio Tupi, eu Uma Tietano. referência, hein? Puxa! Cara. Então você imagina, eu recebi uma homenagem, coisa que eu nunca imaginei na minha vida. Eu recebi uma homenagem num clube tradicional, como é o Clube Municipal da Tijuca. Tinha uma galera, sabe, várias pessoas que eram referências em outras profissões, seja na dança, no samba, enfim. Eu no jornalismo, tendo como padrinho o Antônio Carlos, Pô, sabe? tirou Acho que onda. não, isso para mim, cara, foi, sei lá, assim, um dos pontos é, épicos assim dessa minha pequena E ele falou o trajetória. quê? Daquele jeito característico dele, né? Mas olha só, Isaac, olha só, vou fazer uma homenagem pra você, rapaz, mas ele é É, bom, hein? é isso aí. Muito bacana. Aqui tem outras feras também da rádio também. Ó. Só foto top, hein? Olha aí, ó. O Canhota, o Gerson, meu conterrâneo, e eu posso dizer que meu amigo, assim, quando eu era criança, eu treinei na escolinha dele. Olha, É um projeto que ele tem aqui em Niterói, como eu falei, eu sou de Niterói, ele tem um projeto em vários locais aqui de Niterói, e como eu sempre estudei em escola pública, minha infância inteira, eu tinha direito a participar desse projeto. Assim, era bem difícil você conseguir, mas eu consegui. Eu participava desse projeto, que era uma escolinha de futebol. Aí, anos depois, a gente foi trabalhar junto na Band News. Ele era da Bradesco Esportes, eu e da TV Band, né? E eu da Rádio Band News. Só que a gente se esbarrava muito pouco. E eu tinha um pouco de vergonha de falar para ele pô, fui da sua escolinha, não sei o que e tal, sabe? Para não achar que eu, sei lá, enfim, eu tinha muito receio dele achar que eu pudesse estar usando isso para tentar alguma coisa, sabe? Algum tipo de promoção, sei lá. E aí, anos depois disso da Band News, a gente se reencontrou na Rádio Tupi, e aí numa conversa informal, eu falei que tinha sido da escolinha dele e tudo mais. E ele ficou feliz, né, assim, pra um caramba, porque bate-papo ali que rolou naturalmente, ali no espontâneo, né? Pô, é isso aí. legal. E esse dia aí, dessa foto, eu ainda fazia a produção do Clóvis Monteiro, eu estava cobrindo férias, na verdade, da Jaque Nascimento. E foi final de ano. Era final de ano, ele chegou com esse presente aí pra mim. Que legal. Recebeu o presentaço dele. Pois é, presente de Natal do Gerson. Ó, tem um cara que eu admiro muito, muito simpático. Eu mando mensagem pra ele, ele agradece muito por eu ser ouvinte dele. Vou botar na tela aqui, fala um pouquinho dele aí. Simpatia em pessoa, hein? Pô, Francisco Barbosa, cara, ele é. Você pode perguntar para ele quando você estiver falando com ele aí, que eu costumo chamá-lo de mestre, sabe? Quando ele chega na redação, todo dia ele chega pro programa dele, ele passa na redação, ele cumprimenta quem estiver lá. Cara Bom dia, educado pessoal. demais, velho. Gente Muito, finíssima. muito. Ele, cara, é um lorde. O Barbosa é um lorde. E uma coisa muito legal também é que eu trabalhei com o filho dele sem saber que era filho dele, Olha, que é o Bruno Torelli, é o Vegeta, né, do canal do Zico. E eu trabalhei com o Torelli na época lá da Band News também. O Torelli, ele era jornalista da Rádio Bradesco, Bradesco Esporte, e era muito engraçado. Eu já vou falar do Barbosa, só para você entender, para linkar aqui uma coisa na outra, que o Torelli, toda vez ele chegava na redação, ele deixava como é que chama aquele, o capo, né? Ele deixava um capo e um lanche, ele botava
em cima da minha mesa todo dia, quando eu trabalhava na Band News. Porque acho que a avó dele, não sei, fazia o lanche para ele, mas ele não comia, ele comprava fora, assim, sabe, na padaria. Então ele sempre deixava para mim, que eu chegava lá na madruga, 5 horas da manhã, 5h30. E aí, tempos depois, anos depois, eu fui trabalhar na Tupi e descobri que o Barbosa é pai dele, sabe? E, como você falou, é um cara mega educado, sabe? É um lorde, é um lorde. A definição pro Barbosa é essa. Muito bacana. E o rádio também é formado por parcerias, né? Você tem o lado virtual da rádio, né? Que é, qual o Sim. nome? Tupi, falou aqui na Tupi memória. Online. Isso, Tupi Online. Fala um pouquinho Isso. desse projeto aí. E as parcerias Então, também. esse projeto, ele surgiu com... Tinha um coordenador lá do site, ele já saiu hoje em dia, se eu não me engano, ele está no jornal O Dia, que é o Alberto João. Ele teve a ideia de fazer, de tornar um pouco mais interativo os noticiários. E foi quando ele criou o Tupi Online. Ele, poxa, mas quem vai apresentar o Tupi Online? E na época surgiu a ideia de eu apresentar o jornal com a Diana Rogers, né? Que ele falou assim, pô, botar o Isaac, botar a Diana, porque, pô, os caras são assim, assado. Porque, assim, eu sou muito agitado, eu sou meio doidão, assim, e tal, né? A Diana também é a mesma coisa. E o lance de ser mais espontâneo e tudo mais, eu acho que, de repente, por isso, talvez por isso ele tenha escolhido a gente, né, para fazer. E o Tupi Online, comparando aqui, é como se fosse aquele G1 em 1 minuto, Sim, sim. sabe? São notícias curtas, são flashes bem curtos, dos destaques do dia. E a gente sempre tenta fechar com entretenimento, que é para tornar o noticiário um pouco mais leve, né? Seja alguma coisa de celebridade ou alguma outra coisa do mundo do esporte, da música, que é para poder dar uma aliviada, porque tem muita coisa pesada, né, no dia a dia Verdade. também. Uma pitada, né? Uma leveza que é necessário também, né? Para respirar Isso. também. É. E você está tirando uma onda aí, mérito total, porque merece. Esse crachá representa o que para você, hein? Cara, eu brinco que fala assim, esse crachá aí a gente consegue meio em cinema, consegue entrar de graça no ônibus. Eu brinco, né? Porque, como eu te falei, assim como tá na Rádio Tupi, como tá no microfone, isso daí pra mim é a realização de um sonho, sabe? Eu poder olhar pro meu crachá e falar assim, pô, caramba, cara, olha onde eu cheguei. Eu sei que é prematuro falar isso, tem muita coisa para acontecer, tem muito chão para trilhar ainda, mas é olhar pro crachá e falar assim, pô, caramba, cara, é um sonho se realizando, sabe? Sou o único jornalista da minha família, sacou? Então, poxa, a galera quando me escuta na rádio, eu tenho um sobrinho, um moleque que tem 5 anos, e esses dias ele tava me ouvindo, meu pai tava me contando que ele vibrou, Inclusive ele aqui, sabe? ó. É ele. É ele. Ali, E pronto. aí, isso aí. Esse foi aniversário, 3 anos. Hoje ele tá Mas com aí 5. fala. Não, então assim, pra mim, cara, é um sonho mesmo. É concretizado, de verdade, assim. Eu podia ficar aqui dando voltas e voltas, mas pra mim é isso, é um sonho mesmo. Eu poder olhar, eu poder passar o crachá na maquininha lá, pra mim realmente é isso. É como eu defino. Show de bola. E o sobrinho fala o que quando ouve o tiro? Cara, ele fica amarradão, né? Tem uma semana eu fui na casa da minha irmã, fui ver meus pais, ver meu avô, aproveitei para ver meu sobrinho também. E aí ele tava com meu pai e meu pai falou para ele assim, ó, seu tio, primeiro ele vai entrar no ar, lá no rádio e tal, e depois que ele entrar no ar, ele vai vir aqui para casa. E ele ansioso, né, para poder chegar lá, e meu pai ligou o rádio e ele ficou me ouvindo. E aí quando eu entrei no ar, meu pai falou que ele começou a gritar, assim, tipo, empolgado, sabe? Pô, meu tio, meu tio tá falando e tal. Eu já levei ele na rádio também, ele teve o contato lá com o microfone, com os estúdios.
E ele era bem novinho, acho que ele tinha 2 anos por aí, e até hoje ele comenta disso, ver como é a cabeça da criança, né? Muito bacana. E fala um pouquinho aí das experiências e os momentos também de estar ao lado também uma marca nova também da Tupi, né? É a Isabelle Benito. E como é que é trabalhar com ela? É isso aí, ó, que você tá vendo aí nesse vídeo. Olha a doideira aí, ó. Olha aí. Ah, esse dia foi legal. Cara, ela é um amor de pessoa, sempre desse jeito aí, sabe? Com a astral lá em cima, com a energia lá em cima. Ela é amiga da gente, amiga da galera também. Chega na redação todo dia de manhã, dá bom dia. Às vezes ela quando não tá tão na correria, ela para poder fazer uma resenha com a gente ali, troca ideia, conversa, a gente implica, pega no pé dela, sabe? É uma colega. É como a gente vê, ela tem status de comunicadora, sabe? Tem 1000 anos aí também de carreira, jornalismo, mas a gente encara como uma colega, como uma amiga que divide aí as manhãs com a gente ali. E é um aprendizado também, né? Que ela dá um show de jornalismo na TV e no rádio. E no rádio, é isso, assim. E eu falo todo dia ali, cara, que a gente tem uma oportunidade de estar trabalhando com pessoas diferentes, né? Pessoas aí com muito tempo de jornalismo e pessoas com visões diferentes. Eu acho que isso tudo na construção da nossa carreira, a gente como iniciantes aí, vamos colocar assim, trabalhando no meio desse monte de fera aí, para a construção da nossa carreira, isso cara, é excelente. Você pega a Isabelle Benito, jornalismo policial, que ela chegou no Rio fazendo polícia, sabe? Há muitos anos faz polícia, tem contato com vários delegados, sabe? Várias denúncias de jornalismo policial, ela entende muito disso. Acho que pra gente é muito bacana, assim, sabe? Também tem aqui outras parcerias também, ó. Você pode também comentar? Ah, cara, Giovana Muniz, uma irmãzona, ela saiu da Rádio Tupi e foi para fazer assessoria da Prefeitura do Rio. Eu tava falando com ela antes de falar com você, inclusive. A gente tava trocando uma ideia e a Raquel Amorim, que a Raquel Amorim tá na CNN, é âncora da CNN atualmente. Ela foi noticiarista lá, uma irmãzona também. A gente compartilha muita coisa de jornalismo e é muito legal porque, por exemplo, eu sei que ela escuta a gente lá na rádio, a gente está sempre conversando e é legal porque a gente fica com a televisão ligada, né? Então é sempre muito legal quando a gente liga, bota na CNN e a gente vê a Raquel, a gente, caraca, pô, nossa amiga. E eu tava Legal. falando com ela também, foi ontem a gente tava conversando sobre alguma coisa, alguma publicação dela, e a gente estava trocando uma ideia. E é uma amiga, né, cara? Eu acho que o jornalismo é isso, assim, é você criar conexões, sabe? Então, É. assim, eu posso falar, a Tatiane Santos, Suelen Furtado, são amigas também que passaram lá pela Rádio Tupi, elas faziam, a gente tinha um trio, né, que entrava na patrulha da cidade. O Belisário, ele brincava muito, falava que eram os meninos superpoderosos. Quer dizer, as meninas superpoderosas e o menino superpoderoso, era como ele costumava brincar Legal. na patrulha da cidade. Olha, você é um cara também que curte muito uma música, né? Um som, né? Eu sou músico também. Olha aí, ó. Fala um pouquinho Sou dessa músico. relação com a música. Sou baixista. O primeiro instrumento que eu aprendi a tocar foi violão. Toco gaita, cavaquinho, banjo, percussão, toco algumas coisas também. Mas o meu instrumento de paixão mesmo é o contrabaixo.
já toco há alguns anos, eu tenho 33 anos, eu toco desde violão desde criança, o baixo eu toco desde os 15 a 16 anos. A minha família é uma família de músicos, né? Então a base vem muito forte. Legal, né? É uma distração sua também nas horas vagas, né? É, amo música. Temos aqui um momento bacana aqui que eu gostaria que você falasse também. Você estava onde mais ou menos aí? Ah, isso daí foi uma feira literária que aconteceu no município de São Gonçalo, vizinho aqui, né, Niterói. Foi no shopping, no Partage Shopping, ou Partage, eu não sei muito bem como pronuncia. E era uma feira literária, eu fui convidado para dar uma palestra, né? Mais ou menos como a ideia que a gente está trocando aqui, falar sobre a profissão e tudo mais. E aí eu ali tinha, deixa eu ver quem está do meu lado nessa foto. Acho que é Vivi o nome dela, tem um blog de viagens. Do outro lado tinha um professor de jornalismo se não me engano, da Veiga de, não, ali é um jornalista de Macaé, Sim. esqueci o nome dele, jornalista esportivo, mas também na ponta, do lado dele, tinha um professor de jornalismo da Veiga de Almeida, e nessa ponta eu não lembro quem tinha, e a mediadora, né, do Aqui debate. também em outras ocasiões também. Ah, daí foi um curso que eu participei no Centro de Convenções Sul-América, um curso do Google para jornalismo, como você utilizar as ferramentas do Google no Isso ajudou jornalismo também no que você investigativo, faz principalmente. hoje, no Topi Online? Não entendi. Colaborou também esse curso para o Tupi Online? Não, muito mais para o que eu faço diariamente ali na checagem das matérias do que propriamente para os vídeos que vão para o Instagram da rádio. Uhum. Então era um curso em especial para ampliar seus conhecimentos em técnicas, né? É isso aí. Para utilizar Bacana. mesmo as ferramentas do Google nessa questão da apuração e tudo mais. Aqui, ó, fala esse momento que é muito importante na vida de um homem e uma mulher. Olha só essa imagem bacana, hein? Agora, agora você foi num ponto importante. Tô olhando aqui, minha mulher daqui a pouco, olha lá, já deu uma risada, ela tá sentada ali assistindo. Ah, Foi meu casamento, tô casado há um ano e pouquinho, casei em abril do ano passado, 28 de abril. Eu falo que foi a escolha mais acertada, né, da minha vida. Ela paulista, eu carioca, niteroense. E assim, tô casado, para mim tá casado também é a realização de um sonho, né? Veio no combo aí, né? Das coisas que Papai do Céu proporcionar pra gente. E recomendo o casamento. Para quem não é casado, eu recomendo. Tô feliz, assim, sabe? show de bola. E sempre tem aquele que dá um apoio e uma moral também, olha só. Meu pai é referência também, né, cara? Família, como eu te falei, eu sou muito ligado, né, à família e, poxa, ter meu pai lá comigo, meus pais, né, lá comigo e tudo mais. E, poxa, o meu pai você vê, né, a gente não é nada parecido, né? Olhando, não é nada parecido. E, poxa, ver o meu pai lá comigo, compartilhando desse momento de felicidade, sabe? Sabe, no meio dos meus amigos, da família dela, sabe, dos amigos dela, e eu poder apresentar a minha família para todo mundo, acho que foi muito legal. Olha aqui, e essa imagem aqui, rapaz, é uma imagem de novela, hein? Olha só. Isso aqui é de novela, cara. É cena de novela, fala um pouquinho aí.
Ah, isso foi um ensaio fotográfico. Ah, Olha, inclusive, ó, eu tô falando aqui de estar no meio dos amigos, da família, e aí minha madrinha tá aqui, ó, aplaudindo. Amanda ô, Souza. abraços aí. É, minha madrinha. E a minha esposa também agora aí, ó. Mas isso daí foi um ensaio fotográfico que a gente fez lá em São Paulo, no Centro Antigo de São Paulo. Pelo menos foi assim que o fotógrafo me apresentou, né? Foi no Teatro Municipal de São Paulo, em frente ao Teatro Municipal de São Paulo. A gente fez algumas fotos, foi um ensaio urbano, né? Que a gente. Porque São Paulo é isso, né? E aí a gente fez esse ensaio lá em algumas ruas, a gente fez na Avenida Paulista, a gente fez em alguns lugares no centro, lá da capital. Bem, Isaac, você tem algum sonho de algum dia? Eu sei que é muito recente, porém, eu até me surpreendo pela forma que você conseguiu tanta coisa em pouco tempo, e isso só tem uma resposta: Deus. Quais aí são os objetivos do Isaac para um futuro próximo? Sonha fazer televisão algum dia? Pô, eu tenho um monte de sonho, né? Eu tenho um monte. Televisão eu nunca tive vontade de fazer, eu sempre fui apaixonado por rádio. Apesar de gravar os vídeos ali pro Tupi Online e tal, para mim é o contato, como eu posso dizer, é um contato com a tela, vamos colocar assim, né? Que eu ainda estou me acostumando com essa questão de estar de frente para a tela, porque eu sempre fui muito apaixonado por rádio Uhum. e mas eu tenho sim sonho, né, de conquistar algumas coisas em rádio, prêmio de jornalismo, eu tenho vontade de ganhar, de concorrer a prêmio. Eu acho que isso daí, para qualquer jornalista, é um sonho, né? Você concorrer a um prêmio, você ser um jornalista premiado. Eu acho que isso daí é legal. E se um dia eu fosse trabalhar em TV, eu queria trabalhar nos bastidores, assim, nada de aparecer. Entendi. Estamos aqui nos 56 minutinhos aqui da live. E o que que você pensa na posição do rádio atualmente? Está avançando, está melhorando cada vez mais, com a força da internet? Você que é apaixonado pelo veículo, como é que é o seu posicionamento? Eu acho que rádio é uma ferramenta muito forte, né? É um meio de comunicação ainda muito forte, que, sabe, tem locais que, por exemplo, a internet não chega, mas chega um sinal de rádio, Verdade. sabe? Então, eu acho que o rádio ele é um veículo de comunicação muito forte, que agrega muito, que aproxima muitas pessoas. E eu sou suspeito a falar, né? Porque eu sou apaixonado, como eu te falei, desde criança. Tenho muito a aprender e aprendo muito diariamente com as pessoas que eu convivo, com os meus colegas, com os comunicadores, sabe? Assim, cada programa que você escuta, porque a gente observa muito, né? Então, assim, cada coisa que você observa, cada atitude, cada coisa que você ouve diariamente, acho que agrega muito e trabalhando onde eu trabalho, com as pessoas que eu trabalho, você entende o porquê do rádio ainda ser muito forte. Verdade. Inclusive, na pandemia, foi aí registrado que a audiência do rádio subiu. Muita gente passou a ouvir rádio e eu falo por mim, né? Eu assisto televisão, né? Óbvio, mas eu gosto muito mais de rádio, sabe? Seja para ouvir música, seja para ouvir notícias e tudo mais. E eu acho que isso é muito bacana, sabe, do rádio. As pessoas passaram a consumir mais rádio, porque tudo que era vendido na televisão, que ainda é, na verdade, hoje com um pouco menos intensidade, referente a coronavírus, tudo, eu acho que isso mexe muito com a saúde mental das pessoas, com o psicológico. E aí o rádio, acho que a gente consegue abordar esse assunto de forma mais leve, sabe? E já estamos aqui nos 54 minutinhos, prestes a encerrar a live. Eu tenho uma pergunta. Se você pudesse fazer uma viagem, assim, ao túnel do tempo, fazer uma viagem, qual o momento marcante que você gostaria de voltar só para sentir aquela sensação? Rapaz, olha aí que pergunta que você fez agora. Deixa eu pensar aqui.
Mas você disse em relação à profissão? Um ponto que marcou assim que você fala, puxa vida, isso valeu a pena. Posso Pode ser escolher a dois? profissão também? Posso escolher dois? Pode. Uma delas foi o meu casamento, que eu acho que vira e mexe eu recordo aqui em casa e tal, com a minha mulher. No casamento, se pudesse voltar, eu voltaria para viver de novo, porque eu acho que foi muito legal tudo que eu vivi no dia, sabe? A lua de mel, as atividades que a gente fez, a viagem, foi muito legal. E outra foi o nascimento do meu sobrinho, que eu lembro que Bacana. estava na Band News ainda, e aí meu pai me ligou, era 5 e pouca da manhã, para falar que meu sobrinho tinha nascido. E aí eu lembro que o Mário Dias Ferreira parou lá o noticiário para poder falar do nascimento do meu sobrinho. Acho que são duas fases muito legais da minha vida. Que realmente assim, marcou para você e ficou para a história, né? Isso. Cara, eu quero agradecer pela satisfação de falar com você, por ceder o espaço também, né? Que às vezes não é fácil a correria do jornalista, não é moleza. É notícia para lá, para cá, 24 horas. Mas aí você conseguiu ter esse tempinho aí de trocar uma ideia comigo, e com a galera. Então, muito obrigado por aceitar o convite. Um prazer para mim, fiquei muito feliz, me senti muito honrado de ter sido convidado por você para essa live aqui. Conte comigo. Vamos fazer uma foto aqui rapidinho? Vamos, claro. Vamos lá. Aê, show! Foi? E eu quero desejar para você muito sucesso e tô sempre ligado aí. Tupi Online, na Amém. rádio, em todas as plataformas digitais aí. Amém. Sucesso para nós. Sucesso e que Deus venha abençoar você e parabéns pela sua humildade. A simplicidade que você Obrigado. tem, cara, vai te levar a lugares muito mais altos, hein? Acredite. Amém. Amém. Obrigado. Fico feliz por isso. E a galera que acompanhou a gente aqui, mais à tarde a live vai estar no YouTube também. E o Isaac Santos está na Tupi diariamente aí. É isso. Sucesso aí, meu querido. Tamo junto. Falou, meu irmão. Um abraço. Tchau, tchau.